Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, Arqueologia. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, história, contexto bíblico, arqueologia. E esses vídeos eu estou fazendo daqui de Israel para você. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Ative o sininho de notificações. Assim você sempre vai saber quando eu postar um vídeo novo, com informações relevantes. E deixe também o seu comentário. E se gostar, é claro, deixe o seu like, tá bem? Pessoal, eu estou aqui no deserto do Negev, em Israel. É uma parte desértica, como você pode ver, do sul de Israel. Estou aqui no hotel, amanhã já estamos voltando para o Brasil. E eu estava preparando agora aqui no hotel algumas aulas do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Estou preparando as aulas do livro de Números. E como o livro de Números foi um livro matizado, especialmente na experiência dos hebreus no deserto, aí eu tive um insight. Por que não falar um pouco com o pessoal sobre o deserto? Por isso que eu vim aqui para fora e resolvi fazer esse vídeo para vocês, aproveitando o ambiente. Eu sei que vocês gostariam de ver o deserto lá, mas eu confesso que o sol está tão quente que eu não arrisquei sair do quarto não. Preferi fazer da varanda mesmo. Vocês vão ver o deserto lá no fundo, o deserto do Negev. Depois vocês podem ver um mapa ali em casa e algum dia a gente mostra alguma coisa mais assim, em loco para vocês. Aliás, na verdade, quando eu vim para cá no início do mês passado, eu gravei com a TV Novo Tempo um programa no deserto da Judeia. A gente estava com um calor ali beirando os 40 graus. Imagina toda a equipe sem uma sombra sequer. E nós gravamos ali 2 vídeos de 28 minutos cada um. Quando a gente fala 2 vídeos de 21 minutos cada um, 28 minutos, imagine que tem os erros, o ajuste das câmeras, do equipamento. Foi um sufoco. São os bastidores do Evidências, mas tudo para preparar um conteúdo de ponta para você, com relevância. Então acho que agora eu mereceria fazer esse vídeo aqui mais caseiro, digamos assim, da varanda do quarto, aí você vai poder ver o deserto do Negev lá atrás. Esse deserto é mencionado várias vezes na Bíblia Sagrada. Aliás, a palavra Negev é usada no hebraico bíblico também para se referir ao sul, porque os pontos cardeais da Bíblia hebraica são matizados a partir da localização de Jerusalém. E como o deserto do Negev fica ao sul de Jerusalém, quando eles queriam em hebraico bíblico se referir ao sul, eles falavam o Negev, tá certo? O Negev, e assim ia. Bom, estamos aqui, e o que eu posso falar do deserto para vocês? O que a gente pode trazer de relevância? Alguma coisinha do que eu falar aqui, aqueles que são meus alunos no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva vão ouvir com mais detalhes quando nós ali postarmos os vídeos do comentário de números. Então vou dar apenas aqui uma amostra para vocês. Quando a gente vai no livro de Joel, capítulo 2, versículo 22, aqui diz o seguinte acerca do deserto. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, ou seja, tornarão novamente verdes. Por que eu peguei essa passagem aqui para abrir a minha explanação sobre o deserto? Porque uma das palavras que há em hebraico bíblico para deserto é midabar. A midabar ou midavar é uma palavra, ela é genérica e é a que mais aparece no texto hebraico do Antigo Testamento para se referir ao deserto. A outra palavra também é a palavra arabá, mas eu vou falar primeiro da midabar. É interessante que a palavra midabar vem da raiz dabar, e dabar, se você usar como substantivo, davar, significa palavra. Se você usar como verbo em hebraico, significa conduzir. Conduzir o quê? Conduzir animais para encontrar pastagem. Então o dabar, como substantivo, é palavra, tá bom? Quando a gente fala assim, davar Adonai, a palavra do Senhor. Mas quando eu uso como verbo essa raiz dabar, é aquele trabalho que o pastor de ovelhas do Oriente Médio, do deserto, o atual beduíno, faz para conduzir os seus animais, as suas ovelhas, as suas cabras, até um lugar de pastagem. Esse é o significado da palavra dabar. Então, midabar pode ter 2 significados na etimologia. Pode ser algo como vindo da palavra, porque mi seria a preposição vindo da palavra, ou pode ter relação também com o verbo conduzir ovelhas para um lugar árido a fim de encontrar pastagem. E este é um significado que tem todo um tratamento poético e também teológico por detrás dele. Ou seja, o deserto é visto na cultura bíblica, na cultura daqui do Oriente Médio, desde os tempos antigos, como um lugar
de provação, de escassez, mas também de segurança, caso você esteja sob a tutela de alguém experiente, como um beduíno, para falar dos tempos atuais, ou um pastor de ovelhas nos tempos da Bíblia Sagrada. Aí você vê que Davi, que andou pelos desertos aqui de Israel, como por exemplo o deserto da Judeia, o deserto ali do En-Ged, Davi certamente sabia onde conduzir as suas ovelhas para encontrar pastagem. Por isso que certa vez ele, pensando sobre a confiança que as ovelhas tinham em relação a si mesmo, demonstrando também a confiança que ele deveria ter em relação a Deus, ele falou: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me conduz por pastos verdejantes até as águas de descanso, ele refrigera minha alma. Ou seja, tudo que eu faço por esses animais, o Senhor faz de maneira muito mais perfeita por mim. E você pode falar assim: Rodrigo, mas pastagem no deserto? Deserto não é deserto? Bom, nós temos dois tipos de desertos na Bíblia, duas palavras para deserto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um verso que trata das duas. Eu já falei delas aqui. A primeira é Midabar, que eu falei que é a mais comum, e você tem também a palavra Arabá. A Midabar é um deserto genérico, mas onde você pode encontrar um pouquinho de pastagem. Pouca coisa, não pensa em pastos verdejantes como sendo aquele filme hollywoodiano de um campo assim todo verdinho, como se fosse uma grama bem plantada. Não, é um pouquinho de arbusto aqui, um pouquinho de arbusto ali. Aliás, o deserto, ele muda constantemente a paisagem dele. É por isso que quem habitava no deserto nos tempos antigos e até hoje é obrigado a ser um nômade. Um nômade. Por quê? Porque hoje você está aqui, aparece um veio d'água. A água forma um oásis ali, um pequeno lago. Geralmente, não pensa num oásis também, como aquela forma de desenho animado, um lugar com a palmeira, um laguinho, e o sujeito vindo cansado lá e bebendo aquela água refrescante, quase com um refrigerador ali, com água gelada. Não, não é assim. O oásis do deserto, o verdadeiro oásis, é às vezes um poço que se faz ali, uma poça d'água lamacenta, de um veio de água que brota ali, e os pastores ficam com as ovelhas ali naquela água barrenta. Poucas vezes você tem uma água permanente. Por exemplo, a fonte do En-Ged, que eu mencionei para vocês, é uma fonte perene. Ela fica durante todos os meses do ano no deserto da Judeia. O En-Ged você tem água direta. Aí é uma água cristalina mesmo. Eu estive lá há poucos dias, você cai aquela água na cabeça bem geladinha, bem gostosa, no meio do deserto. E água limpa, que você pode beber assim. Mas isto não é um caso assim tão comum, é excepcional. O caso mais comum do verdadeiro oásis é aparecer uma poça d'água, barrenta, como eu falei, com um pouco de gramínea aqui e ali, e é nesse lugar feio que os pastores levam as suas ovelhas para beber água e comer um pouquinho daquela grama ali. Mas aquela água desaparece. Então os pastores têm que procurar um novo lugar de pastagem. E eles já sabem, eles têm mecanismos próprios de saber onde vai aparecer água. Então eles conduzem os animais daquele lugar para um outro lugar onde a água vai aparecer. E eles vão para lá. E ficam ali enquanto tiver água. Enquanto houver água, eles estão ali. Mas quando a água acaba, eles são obrigados a mudar para outro canto do deserto até repetir o ciclo, porque eles conhecem o ciclo da água, onde ela vai aparecer e onde ela vai sumir e ela vai aparecer de novo. Então eles vão seguindo o ciclo da água. É isto que obriga os moradores do deserto a serem nômades. É por isso que Abraão, Isaac e Jacó eram nômades quando andavam por esse deserto aqui que eu estou. Tá bem? Então você entendeu agora o porquê do nomandismo em relação ao deserto. E essas pastagens que brotam, que aqui a Bíblia até fala, né? Porque os pastos do deserto reverdecerão. Os pastos do deserto, então, não é necessariamente aquele pasto que você está acostumado a ver lá no estado de Minas Gerais, aquele monte de verde bonito com o gado comendo. Não é bem assim, tá certo? Aliás, uma coisa que eu já estava esquecendo de dizer, o deserto, lembra que eu falei que a palavra dabar ou davar pode ser palavra como substantivo, ou pode ser condução de animais em busca de água no deserto, se for pelo verbo? Quando você fala em hebraico, falar, é medaber. Ani medaber ivrit. Eu falo hebraico. Medaber. Medaber vem da mesma raiz de midavar, de deserto. Eu me lembro que uma vez eu perguntei aqui em Israel para um rabino, por que vocês chamam deserto por uma palavra que lembra o termo palavra em hebraico?
E ele me deu uma resposta que nunca mais eu esqueci. Ele falou: Rodrigo, porque o deserto é o único lugar silencioso bastante para ouvirmos a palavra de Deus. E às vezes na vida nós precisamos atravessar um deserto para encontrar com Deus, com a vida, quem sabe com o nosso próprio ser, com a nossa própria alma, que muitas vezes nós estamos assim um pouco alijados de nós mesmos, de Deus e da realidade, e Deus então nos leva para o deserto. É por isso que na Bíblia você vai encontrar diversas situações em que, quando alguém estava sendo preparado por Deus para uma grande missão, esta pessoa era conduzida a um deserto. Quer que eu dê alguns exemplos para você? Então vamos lá. Moisés, antes de tirar o povo de Israel do Egito, ele passou 40 anos no deserto. Lembra disso? O povo de Israel, antes de entrar na Terra da Promessa, é o assunto que eu estou preparando lá do curso, sobre o livro de Números, esse povo tinha que passar pelo deserto, 40 anos no deserto. Não deveriam ser necessariamente 40 anos, mas você quer saber por que poucos dias viraram 40 anos, então faça o curso que eu vou explicar mais detalhes lá. Outro exemplo que eu posso dar, o profeta Elias. Ele, quando estava fugindo de Jezabel, numa angústia profunda, quem sabe até numa crise de depressão, crise depressiva, Elias foi para o deserto do Sinai. Outro exemplo que eu posso dar, o apóstolo Paulo. Quando ele foi pregar o cristianismo, ele se converteu e foi pregar, ele passou primeiro 3 anos e meio no deserto da Arábia. A igreja de Apocalipse, capítulo 12, simbolizada por uma mulher vestida de sol, ela também passa 1260 dias no deserto. Lê lá no Apocalipse. E o exemplo maior que eu poderia dar, o maior, superior a todos, é o do próprio Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus. Ele, quando foi batizado por João no Rio Jordão, ele saiu e passou 40 dias no deserto se preparando para a sua missão. Então o deserto é um lugar de provação, privação, mas ao mesmo tempo de reencontro e preparação para uma grande missão que Deus está dando. Então, se eu posso até adiantar um pouco a parte final desse vídeo, eu digo para você, se você está passando por um deserto, fique tranquilo. Se você está passando com Deus, é porque Ele está preparando você, quem sabe, para uma grande missão. Eu vou ler para vocês agora algumas passagens do livro de Isaías, tá bem? Eu vou começar com Isaías. Isaías fala muito sobre o deserto. Na verdade, daria quase para escrever um livro inteiro sobre isso. Eu vou ler Isaías capítulo 35, versículo 1, onde aparecem aquelas duas palavras hebraicas para deserto que eu falei para vocês, a palavra Midabar e a palavra Arabá. Aqui diz assim, Isaías 35, versículo 1, o deserto e a terra seca se alegrarão. Aqui no hebraico está o deserto, Midabar, terra seca, Arabá. Então os dois podem ser traduzidos por deserto. Agora, a diferença é que o Midabar é um deserto que você ainda tem um pouco de vegetação. É possível viver ali com alguns animais. No Arabá já é mais complicado, já é uma terra completamente sem nada, sem nada. Agora, pode parecer estranho, eu acabei de falar para vocês que eu estou gravando o vídeo daqui do quarto porque eu não tive coragem de ir no sol quente lá para baixo. Mas muitas pessoas acabam vivendo no deserto e se acostumam. Você sabe que o organismo humano se adapta. Há pessoas que moram em países ali da região da Sibéria, que é um frio que eu não consigo imaginar como é que sobrevivem. E há outros que moram no deserto, com temperaturas médias de 35 graus para cima e sobrevivem. Então havia, sim, vilas e vilarejos no deserto desde a época da Bíblia Sagrada. Eu vou ler mais outro trecho de Isaías para vocês, Isaías 42, versículo 11, deixa eu ver se é o 11 mesmo, 42, versículo 11, diz assim, olha, ergam a voz no deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Quedar era um povo nômade da região da Jordânia. E aqui a Bíblia fala, ergam a voz o deserto e as suas cidades. Exultem os que habitam em Selá. Selá também hoje é a parte da Jordânia. Sabe onde é Selá hoje? Você já ouviu falar de Petra? Pois é, Petra, capital dos nabateus, é a cidade de Sela. Há até uma profecia no livro de Isaías sobre Petra, que Petra viraria um lugar desabitado. Depois você pode conhecer mais sobre essa profecia. Então o deserto também tinha moradores. Não eram cidades, como a gente pode imaginar, Rio de Janeiro, São Paulo. Eram mais aldeias de pessoas que eram obrigadas, às vezes, a mudar. Alguns conseguiam ficar fixos no deserto. Por exemplo, Abraão comprou um poço, o poço de Beersheba, e ele até chamou
o lugarejo que se fundou em torno desse poço de Beersheba. E Beersheba até hoje é uma grande cidade aqui da região do Negev. Aliás, é interessante que em alguns lugares do deserto, se você encontra um poço com água perene o ano inteiro, e você se torna dono daquele poço, você também é dono daquela terra, daquela propriedade. Então Abraão foi negociando terras, propriedades aqui na terra prometida, em Canaã. Aqui é Canaã. E ele conseguiu realmente ser um homem muito importante para aquela época. Importante mesmo passando a provação do deserto. Já que eu falei de provação, eu estou em Isaías, vou ler uma passagem a mais aqui de Isaías capítulo 40, versículo 3. Quando fala do povo de Deus, o capítulo 40 manda uma mensagem de consolo para o povo que, devido aos seus pecados, estavam sofrendo o castigo divino. E o capítulo 40 de Isaías começa assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou e que a sua iniquidade está perdoada. Aí ele continua dizendo no verso 3: Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Essa prática de preparar um caminho no deserto para o rei era o seguinte: quando o rei tinha que atravessar um deserto, você sabe que o deserto não tem estradas, então havia muito pedregulho. Então tinham batedores que iam à frente para tirar todas as pedras do caminho por onde o rei iria passar, para que a sua liteira ou a sua carruagem não ficasse balançando demais, passando de uma pedra, noutra. Então eles aplainavam o caminho para que o rei pudesse passar numa situação mais confortável. Deus usou essa mesma imagem, esse mesmo jogo de palavras e disse: eu vou perdoar o povo. E onde é que está meu povo? No deserto. E eu vou lá ao deserto da provação, ao deserto do castigo, para perdoar o meu povo. Então preparem o caminho do deserto que eu vou até eles. Então imagine para alguém que morava numa dessas cidades do deserto, como Beersheba, receber o anúncio de um arauto: olhem, preparem o caminho porque o rei está chegando. Então, se o rei está indo pelo deserto, ele vai para encontrar o povo que está no deserto. Aí no Novo Testamento, João Batista, também usando o mesmo jogo de imagens e palavras, aparece no deserto pregando, no deserto da Judeia. E quando eles perguntam: quem é você, João Batista? Ele fala assim: eu sou a voz que clama no deserto. Aliás, deserto não é só o lugar da provação e do castigo, como eu mencionei aqui em Isaías 40, mas o deserto também é o lugar das nações sem Deus. Veja o que está em Isaías capítulo 32, versículo 15. Isto será assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, só então o deserto se tornará um pomar. Ou seja, enquanto o Espírito Santo não é derramado do alto, o lugar onde estamos é um deserto sem Deus. E para terminar, eu quero falar também do deserto como lugar de perseguição. Isaías capítulo 27, Isaías 27, versículo 10. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Isaías 27, versículo 10. Tá certo, é isso mesmo. Porque a cidade fortificada está solitária, e a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Aqui Isaías está falando justamente sobre a perseguição que o povo de Deus sofreu e comparou a cidade fortificada, que agora estava solitária, e a habitação desamparada, e ela se tornou como um deserto. Ou seja, se você está sofrendo perseguição, é porque você está no deserto, mas Deus vai te tirar daí. Se você está sofrendo provação, como Jesus, você está passando por um deserto, sendo tentado pelo diabo, mas é porque Deus tem um grande plano através de você. Se você está, quem sabe, no deserto como Elias, para ter um reencontro com verdades que você esqueceu, calma. Deus é um bom beduíno, se eu posso comparar assim. Deus conhece o deserto da sua vida melhor do que você. Uma coisa eu sei, mesmo vindo quase 40 vezes aqui para a terra de Israel, se me soltarem no deserto aqui, eu estou perdido, porque eu não sei nem onde achar água. Mas se eu estiver com um beduíno de confiança, aí eu estou bem, porque o beduíno sabe onde achar água, ele sabe andar pelo deserto, até pelas dunas, até as dunas ele conhece. Mesmo que a duna se modifique, você pode soltar um beduíno no deserto, se ele conhece a região, que sem um GPS, sem um Waze, sem nada, sem uma bússola, ele sabe onde está e para onde ir. Então, se eu estiver em companhia de alguém assim, eu estou em boa companhia. Agora eu vou terminar a minha mensagem para vocês deixando aqui uma história que eu li há muito tempo.
Alguns detalhes dela eu já esqueci, então vou falar apenas o básico para vocês. Na época que tinha aquela corrida do Paris-Dakar, vocês se lembram que os carros tinham que ir num rally passando pelo deserto? Dizem que alguns carros passaram perto de uma aldeia de beduínos chamados Tuareg. Beduíno é uma palavra que vem do árabe, Balduin, que significa que vive no deserto, em lugar solitário. E os Tuareg é uma palavra que num dialeto árabe significa os esquecidos, esquecidos de Deus. Alguns calculam que existem no mundo cerca de 3 milhões de tuaregs, mas eu já vi também uma fonte dizendo que são 500 mil e que cada ano eles estão diminuindo e desaparecendo. Há tuaregs em Israel, há tuareg na Jordânia, há tuareg no Líbano, em vários lugares. Eles estão espalhados por aí. Eles não têm pátria, são pessoas esquecidas. E quando Paris-Dakar passou perto de uma tribo de tuaregs, alguém, porque o beduíno ajudou, deu água, ele deu um livro para um garotinho dali. E aquele garoto ficou tão impressionado que ele começou por conta própria a juntar as letras e aprender a ler no livro. Aquela história daquele garotinho beduíno, analfabeto, mas que aprendeu a ler sozinho, juntando as letras ali, correu o mundo e uma ONG acabou apadrinhando esse menino e levando-o para estudar na França. E até onde eu saiba, foi o primeiro caso de um tuareg que foi para a Europa e se graduou numa faculdade lá em Paris. E certa vez um jornal francês estava entrevistando esse beduíno, que agora já era um homem culto, e o jornalista fez várias perguntas para ele sobre como era a vida nômade no deserto, aquela coisa toda, se ele tinha saudade, e perguntou para ele assim, quais foram as suas principais dificuldades ao vir para Paris? Você nunca tinha saído do deserto? Você não conhecia outra realidade? Aí ele começou a falar, a primeira dificuldade foi no avião. Primeiro por causa do barulho do motor, que era ensurdecedor. É mesmo, sim, vocês não sabem quão barulhenta é a civilização de vocês, dizia aquele jovem beduíno. O deserto é silencioso, mas é um silêncio gostoso, que dá para ouvir até a palpitação do próprio coração. O deserto é um lugar onde você pode ouvir os seus pensamentos. Aqui eu não consigo nem pensar, é muito barulho, vocês vivem sob muito barulho. E outra coisa que eu assustei foi quando o avião desceu, todo mundo desesperado para levantar, para tirar a mala, para sair correndo. Eu não entendi, alguns saíram correndo do avião, eu saí correndo também, mas eu não entendi porque estavam todos correndo. Aí ele falou, por quê? Não, porque, não sei por que eles corriam. Ele falou, talvez porque estavam atrasados, vocês não ficam atrasados lá na tribo de vocês. Ele falou, não, atraso. Na verdade, algumas palavras que eu aprendi em francês, a gente nem tem no meu idioma. A gente não tem essa palavra atraso, pressa, não existem essas palavras. E vocês nunca correm lá? Perguntou o jornalista. Ele falou, nós corremos. Se vier uma tempestade de areia, algum animal correndo atrás, a gente corre para salvar a vida. Não há outro motivo para correr. Aqui vocês correm o tempo todo. Mas vocês lá não ficam com o dia cheio? Não é solitária a vida? Não. O tempo lá a gente consegue perceber. Aqui a gente não percebe o tempo. Porque tudo é rápido demais. Aí o jornalista, depois da entrevista, falou assim, o que eu aprendi com esse jovem é que nós, aqui na França, podemos ter o relógio, mas quem tem o tempo são eles. Esta é a sabedoria que vem do deserto. Esta é a sabedoria que está atrás de mim, naquelas pedras, naquele lugar ali inóspito que você está vendo, e esta sabedoria também está por detrás de muitos emblemas, imagens, expressões e palavras que aparecem na Bíblia Sagrada. Você está atravessando o deserto da sua vida? Fique tranquilo. Se você estiver com Deus, Ele vai tirar você dessa e vai preparar você para uma grande missão, como aconteceu com Paulo, com Moisés, com Elias e com Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.